Boa tarde, paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Eu quero conversar com você aqui, quero meditar e falar na palavra de Deus nessa tarde, em Marcos capítulo 4, naquela parábola do semeador, em que Jesus está ali na praia e ajunta-se a ele uma grande multidão. Então Jesus toma um barco, né? E Jesus vai para as águas com o barco e dali ele começa a ensinar. Eu quero só deixar a referência, Marcos capítulo 4. Você aproveita, depois procura lá, a partir do verso 1. Jesus era um pregador de multidões, mas ele também não se excluía, não se omitia a pregar para uma ou duas pessoas. O verdadeiro pregador da palavra de Deus, primeiro a gente já sabe que ele prega com a sua vida. A sua vida é a sua pregação. E ele está pregando indo, não apenas no id, mas no indo. Aonde ele está, ele é um mensageiro. Ele carrega consigo o seu púlpito, né? O seu púlpito é a sua vida. Até porque Paulo diz que nós somos as cartas vivas de Deus, conhecida por todos os homens, né? E o testemunho do Evangelho, a pessoa de Jesus em nós, ele se revela e se manifesta na nossa maneira de viver, na nossa conduta, na nossa postura, não apenas nas nossas palavras, né? Porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então Jesus está pregando o Evangelho onde ele está. Na praia, ele prega nas aldeias, ele está em itinerância, ele está em movimento, ele está indo. Ele prega numa casa, ele prega numa sinagoga. A igreja de Jesus é uma igreja em movimento, né? O ministério dele é em movimento. E ele está pregando para dois tipos de pessoas. As multidões, que é o povão, todo mundo junto, né? Em quantidade. E ele também está pregando e ensinando para os seus discípulos, que ali era uma minoria no meio da multidão. Também, Jesus é muito mais conhecido como mestre do que como pregador, porque na didática do aprendizado, a pedagogia que mais funciona é a do ensino. E Jesus ainda para facilitar mais, ele ensina contando histórias, porque histórias são fáceis das pessoas decorar, e nas histórias Jesus detalhava os seus ensinamentos. Então, para as multidões, Jesus prega parábolas, conta história, né? E para os discípulos ele explica as parábolas, as histórias. Tem um dos versos do capítulo 4 lá que diz assim: e ficando ele a sós com os discípulos. Porque, na verdade, o discípulo de Jesus ele tem essa característica, o seguidor fiel, né? Ele gosta de estar sós, ele procura estar sós com Jesus, ele faz muitas perguntas, ele quer saber tudo, ele conhece tudo, ele quer conhecer tudo, como funciona, como vai acontecer. Porque, na verdade, né, a pessoa que está bem próxima de Jesus, isso fala a sós com Jesus, isso fala de comunhão, fala de intimidade, né? Isso fala de você estar num relacionamento mais íntimo, mais amadurecido. Então é a lógica da vida, né? Enquanto mais você está próximo de alguém, mais você o conhece, mais você aprende com ele, enfim. Então Jesus tem dois tipos de público, as multidões e os discípulos. Jesus prega e ensina em qualquer lugar, né? E a autoridade de Jesus dos seus ensinos é porque ele fazia o que ele, na verdade, ele ensinava fazendo, né? O que Jesus pregava e ensinava era o que ele fazia. Não existe autoridade fora disso. Mas vamos adiante. Com relação à parábola, né? Nós temos ali 4 tipos de terras, 4 tipos de terreno. Em alguns trechos da Bíblia, terra, né, pode ser assemelhada à nossa vida, né? Nós somos uma terra. Nós viemos, inclusive, da terra, do barro, do humus, né? E o que acontece? Nós temos 4 tipos de terra ali. Nós temos um semeador. Esse semeador é o próprio Jesus, né? É o Espírito Santo, é o pregador, é o ensinador, é o irmão, é a irmã, é a pessoa que está levando a preciosa semente. Ele é o semeador. Agora, a semente é a palavra de Deus. A semente de Deus é a sua palavra, né?
Então, o semeador está semeando a semente. E ali ele exemplifica 4 tipos de terras, né? Uma terra, né, em que o semeador joga a sua semente, mas fica na beira do caminho, né? E isso fala das pessoas que têm uma terra, um coração raso, porque a semente não frutifica, ela não prospera, ela não cresce, ela fica ali, ela só cai. É como se a palavra entrasse na pessoa, né? A palavra entrasse na pessoa só mesmo superficialmente. A pessoa ouviu por ouvir, né? Porém, o que que acontece? O que impressiona ali é que é o seguinte: logo veio Satanás e roubou, levou, tirou a semente. Na verdade, isso fala de uma mente, de um coração, de um espírito, né? Que na verdade, o diabo ainda tem acesso a ele, né? É muito fácil de roubar, é uma mente distraída, um coração distraído, né? Esse é o primeiro tipo de semente. Vieram as aves do céu, em outros textos, Satanás logo rouba, ou melhor, em outra versão. Então as pessoas rasas, que não tem profundidade, que a palavra não cria raízes. Eu tô aqui colocando de forma superficial, sem aprofundar a palavra, porque na verdade isso é um resumo de uma mensagem bíblica que eu já preguei e eu vou tentar compactar ela aqui, colocar a essência dessa mensagem. Só os 4 tipos de terra e a característica de cada um. A segunda terra é um terreno rochoso, um terreno com pedra, onde a palavra fica sufocada, né? E sufocada ali também, ela não cresce, ela não germina, ela não frutifica, ela não caminha pelo processo natural da lei de Deus para a agricultura, para o plantio, para a lavoura, né? Ela fica sufocada ali pelas rochas, né? Isso fala das pessoas que, na verdade, né, não tem espaço no seu coração para a palavra, porque o seu coração é duro. Então, quando vem a aflição, quando vem a perseguição, quando vem a luta, né, é rapidinho. O que que acontece? A pessoa também se desvia do caminho, se afasta, não germina, não cresce, não dá fruto. O terceiro tipo é a que tem espinho. Tem espinho é a pessoa do coração cheio de aflição, cheio de dores, de ressentimento, de mágoa, aquela pessoa complicada emocionalmente, psicologicamente, cheia de dores, né? E vem perseguição também, vem aflição, vem angústia, né? Diz ali que essas pessoas têm facilidade de se escandalizar. São pessoas que têm facilidade de se escandalizar. Então você nota aí que já 3 tipos de terra, nós poderíamos usar essa expressão, não que a semente em si seja perdida, mas a semente se perdeu. Não nasceu, não germinou, não deu fruto, não cresceu, não aconteceu, não se cumpriu a vontade de Deus. Nós aprendemos lições profundas nessa parábola. A primeira lição é que quem semeia, quem prega, quem ensina, quem faz a obra, quem está no ID, não pode se empolgar. Não pode se empolgar, porque você vai semear muito e às vezes colher pouco. Nós temos que pregar para todos, temos que amar todos, né? Mas nós temos que saber que o resultado é só na 4ª terra, é só um tipo de terra. É a última terra, que é a terra boa, a terra que dá 30, 60, né? E 100%. Dá variações diferentes de percentuais. É a terra que recebe a palavra, aí guarda no coração, aí espera a chuva, né? Que é o Espírito Santo, a chuva temporã, serodia. Essa terra é uma terra, entendeu? Que ela vai dar fruto. O objetivo de Deus em semear, o objetivo do semeador, o propósito de Deus, né? É exatamente colher nessa terra. Ele sabia que as outras... se nós colocarmos o semeador como Jesus, ele é onisciente, é o único que tem esse atributo. Ele sabia que as 3 terras ali, 1/3 ia se perder, não daria certo. Mas ele investiu na 4ª, porque ele sabia que dá resultado. Bom, isso é se você for um semeador, se você estiver semeando em outras terras.
Mas nós em si mesmo, que tipo de terra nós somos? Que tipo de terra você tem sido? Que tipo de terra eu sou? Como é que está a terra do seu coração? Né? Ela é uma terra rasa? Você é uma pessoa que está na igreja, que é crente, que é cristão há muito tempo, mas é raso, é superficial. Você só vai no rio até o tornozelo. Você não se envolve profundamente com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, com a obra de Deus. Você recebe a palavra no culto, ou lendo, e daqui a pouco você esqueceu. Você não tem mais a palavra na mente e no coração. Você é superficial ou você é profundo? Davi disse, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que o seu coração, ou o meu, é duro? É um coração de pedra, que Deus tem que bater de marreta, de martelo, porque a palavra é o martelo que quebra a penha, que quebra a pedra. Será que Deus tem que dar martelada? Tem que quebrar, e para bater, e para quebrar dói, né? Às vezes são as dores. São as coisas que nós não tínhamos nem que passar, mas o Senhor tem que quebrar o nosso coração para a palavra poder entrar. Porque aquele que começa a boa obra é o que termina. Se você é um eleito, um escolhido, um santificado, um predestinado em Cristo para a vida eterna, o Senhor vai investir em você. Não se preocupe, mas vai doer. Ou será que o nosso coração, nós somos aquele crente, aquele cristão, aquele evangélico, aquele servo de Deus, que está ali na igreja, crente há muito tempo, com o coração ainda cheio de amargura, de ressentimento, de mágoa, de dores, cheio de aflições, todo ferido, não se cura, não se liberta desse ferimento. Pessoa dessa é frágil. Quando vem a perseguição, vem a luta, quando o inimigo se levanta, quando ele se frustra, se decepciona com o pastor da sua igreja, com a sua igreja, com o irmão, com a vida, com as circunstâncias, ele vai embora, ele abandona a fé, deixa Jesus. Ou será que nós somos a terra boa? Se você é a terra boa, você está produzindo quanto? 30%, 60%, 100%? Eu desejo que nós venhamos produzir, que você produza, conforme a sua capacidade de produzir, conforme a capacidade, né, que o Senhor te deu, porque a cada um ele deu uma medida de fé, a cada um ele deu uma porção da graça. A questão não é se é 30, se é 60, se é 100, a questão é que você cumpra o propósito, que é frutificar. João capítulo 15 diz, eu vos chamei para que vocês dê fruto, dê muito fruto, o vosso fruto permaneça. Nisso o Pai será glorificado e vocês serão conhecidos como meus discípulos. Então, essa é uma reflexão da palavra de Mateus capítulo 4, onde Jesus conta a parábola e depois ensina Marcos capítulo 4, tá? Depois Jesus prega a parábola para as multidões e depois a sós, à parte, com os discípulos na intimidade, sabendo que eles queriam viver o evangelho, ele explica a palavra. Porque para os outros Jesus não explicou. Jesus falou, por de fora não é dado conhecer os mistérios do reino. Aí eu te pergunto, você está dentro ou está fora? Você é do reino ou está fora do reino? Está fora do reino não quer dizer não está na igreja, não. Tem gente que está na igreja e está fora do reino. Porque ele está na igreja, mas os seus objetivos são outros. Ele está atrás de peixe, de pão, de milagre, de sobrenatural, de sinal de Deus. Ele está atrás de resolver a sua vida. Quando nós entregamos nossa vida totalmente para o Senhor, ele vai resolver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente não precisa, né, crer em Jesus e ficar ansioso pelo dia de amanhã, preocupado. Aliás, quem creu mesmo, que creu, que se entregou, que se doou, aquele que se rendeu, aquele que, sabe, tem prazer no Senhor, Salmo 37 diz isso também no verso 4, ele concederá o desejo do seu coração. É claro que no início da caminhada, assim como os discípulos, nós temos as mesmas preocupações. Os discípulos não eram diferentes da gente. Não é por ser judeus, por andar dia a dia com Jesus, eles eram igualzinhos a gente, cheios de medos, de ansiedade, de preocupações. Mas Deus vai, sabe, Deus quer ir consertando isso com o tempo. Nós temos que atingir maturidade. Hebreus capítulo 6 diz que nós não podemos estar voltando sempre aos primeiros rudimentos da fé. Mateus capítulo 6 diz que nós não temos que estar andando preocupado, ansioso com o dia de amanhã, com o futuro, sabe? Como se nós fosse gentil. Jesus deixou bem claro, isso é coisa de gentil. Quem se preocupa com isso é as gentes, os povos das nações, é quem não tem Jesus. Se você tem Jesus, se eu tenho Jesus,
e Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Tudo que eu preciso para a minha vida, Ele vai me dar. Ele vai suprir nossas necessidades em glória. Agora, nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Nós temos que ser uma boa terra. Os mistérios, as explicações, os ensinamentos profundos do Reino de Deus é dado para discípulo. É dado para seguidor, gente que aonde Jesus está, ele está ali, aonde, sabe? Porque se eu seguir Jesus, eu vou estar nele e ele em mim. Ele é o Deus Emanuel. Ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Jesus é uma vivência diária, é o pão diário da nossa vida. Nós somos igreja e nós só nos reunimos porque nós somos igreja. A reunião em si não é ser igreja, né? Ser igreja, se reunir, não define ainda igreja. Nós somos igrejas do Senhor que se reúne. Mas a pessoa está só na reunião, não quer dizer que ela é igreja. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender essas lições maravilhosas dessa parábola, sabe? Examinando-nos pela palavra e pelo Espírito, que tipo de terra nós somos. E outra coisa muito importante que eu não posso esquecer aqui. O que é espinhos ali na parábola? Numa das terras tem espinhos. Vamos colocar na nossa linguagem aqui nordestina e cearense, os carrapichos. Né? Na outra tem pedra. Na outra é superficial. Aí, muitas vezes, nós lutamos, nós mesmos na fé, combatemos, sabe, em oração, nos esforçando para entender, para compreender, para discernir. Muitas vezes, pelo nosso esforço pessoal, a gente está tentando fazer e não consegue. Aí vem alguém que arrancar seus carrapichos. Te dá uma palavra para arrancar seus carrapichos. Aí, às vezes, você não aceita, nem eu. Né? Às vezes, alguém vem e fala, você tem que parar de ser coração duro. Se converta. É você que tem que tirar essa pedra. E, às vezes, a gente também não aceita. Às vezes, a pessoa chega e fala, tenta te ensinar, te orientar, me orientar e fala, você tem que ser mais profundo, para de ser superficial, para de ser raso, para de ser medroso, entra nas águas, caminha nas águas, mergulha no oceano de Deus. E muitas vezes a gente não quer que arranque os carrapichos, não quer que tire as pedregulhos do nosso coração, não aceita que a gente tem que entrar na profundidade. E a gente vai ficar aí anos e anos dentro das igrejas, cantando, com a Bíblia na mão, sabe? Caminhando para o céu, quem se converteu mesmo, nasceu de novo, mas nessa situação, né? De não querer se aprofundar, nessa situação de não querer se libertar dos carrapichos, de ter um coração quebrantado e contrito. E aí isso vai atrapalhar o quê? A nossa frutificação, o nosso crescimento. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações. Deus quer que nós sejamos uma boa